aí, galera? Beleza? Tô aqui só confirmando se o som tá ok. Beleza. Tô meio improvisado aqui, tá certo? Mas como eu tenho prometido a vocês, vamos aqui fazer o último lançamentozinho desse exercício. Vou aumentar mais um pouco aqui para ficar bem legal para todo mundo ver, tá certo? Para fazer o lançamento, número 34 aqui, ó, eu preciso voltar lá no lançamento da coligada, tá certo? Vou voltar lá no lançamento da coligada para a gente verificar como essa coligada está. Então, vou fazer aqui só mais uma vez esse 14, tá certo? O lançamentozinho do 14, para nós relembrarmos, a aquisição de investimento classificado como coligada, representando 30% do PL da investida B. Então, vou lá na investida B, rapidinho. Vamos pegar o PL da empresa B aqui para a gente, ver quanto é que está, rapidinho. Aguarde um pouco. Vamos aqui, ó, a empresa investida B, ó, 24 mil, onde temos capital 21 e ajuste de avaliação 23, então 24. Vamos subir novamente lá, tá certo? Tá aqui. Então, temos lá 24 mil. Aí onde capital corresponde, né, a 21 e ajuste de avaliação patrimonial 3. Então, aqui fica fácil. Por que fica fácil? Preste atenção, tá certo? Ó, o que é que eu faço agora? Preste atenção. Vou aqui descer para a gente fazer essa aquisiçãozinha, entendendo que quando tem um instrumento financeiro, né, que gera qualquer tipo de mudança no PL, eu tenho que contabilizar também para mim. Então, como é que a gente vai fazer? Ó? Você vai debitar aqui a coligada normal, ó, coligada B, como a gente já tinha visto no exercício. 30% a gente viu que vai dar 7.200, não é isso? 7.200, qualquer coisa eu pego minha calculadorazinha que está aqui ao lado, tá certo? Vou deixar ela aqui já preparada, se precisar fazer algum cálculo, eu faço esse cálculo aqui, tá certo? Então, temos aí, ó, 24 mil vezes 30%. Isso mesmo, dá 7.200, ok? Só que tem aqui, desses 7.200, a gente sabe que tem uma parte que já vai para o ajuste de avaliação patrimonial. Então, ajuste de avaliação patrimonial, se é 3.000, 30% aí vai dar 900. E o restante vai ser caixa, como tem falando ali, né? Se eu pegar os 7.000 menos 900, eu vou ter aí o valor de 6.300. 6.300 dividido por 2, eu vou ter aí 3, né? 3.150 aqui. E para os empréstimos, da mesma forma aqui, ó, empréstimos, 3.150. Pronto. Finalizando exatamente 7.200. Foi isso aí que a gente tem. Então, eu vou agora copiar o que eu tenho aqui, ó, no 14, tá certo? Vou copiar aqui para mim. Vou levar lá para baixo, só para a gente ter como referência, tá certo? Porque a coligada aqui, ó, ainda tivemos aqui na coligada, né? Aí eu vou fazer também esse 31 aqui, mas já vou colocando essas informações aqui para que a gente não precise ficar indo e voltando, tá? Vou colocar essa informaçãozinha aqui no 34. Já coloquei a informação que eu preciso, já sei como é que está essa realidade. Vou fazer aqui, ó, a coligada B obteve um lucro de 2.000 no período, tá certo? Quer dizer, tivemos aqui, na realidade, um lucro. Já tinha explicado a vocês como é o método de equivalência patrimonial, né, o MEP. Para calcular o MEP, eu posso fazer pela totalidade, né, ou eu faço apenas agora, já que eu já tenho 7.200 registrado, né, agora eu vou fazer somente pelo lucro líquido. Vou pegar aqui, ó, 2.000 do lucro líquido, tá certo? Vou multiplicar também, ó, por 30%,
é o que nós temos aí. Então, isso aí vai dar quanto? 600. Tranquilo? A empresa, né, vai receber aí, ó, mais 600. Então, a gente aqui na parte inicial, nós vamos aqui, ó, debitar mais uma vez quem recebe isso aí, a coligada, como acontece lá com o valor justo, quando a gente tem um instrumento financeiro, uma propriedade para investimento. Quem absorve agora é a coligada vai ter aqui agora um ganho com equivalência patrimonial. Tudo isso aí a gente já viu, eu vou colocar EP, porque você sabe que o nome é muito grande para não perder tempo. Aqui, ó, 600. E a gente vai fazer aqui o restante, ó, dizendo que o que? A empresa constituiu dividendos, quer dizer, houve um acordo entre a empresa, né, B e a empresa P4, já que a gente está contabilizando a empresa P4. Aí eu vou aqui, ó, constituir dividendos, que não tem o que fazer, ó, você vai colocar aqui, ó, dividendos a receber pela lei, né, a gente deve seguir a lei 6.404, muito mais do que o entendimento, né, fiscal. Então temos aí uma constituição de dividendos, está vendo aí, que sai da própria coligada. A coligada B aumenta exatamente o quê? Esses dividendos. E, por fim, vamos aí fazer o pagamento, que não tem nenhum problema, nós vamos fazer aqui o pagamento, já que é um lançamento que eu faço tudo de uma vez, para não ter perda de tempo, ficar criando outros lançamentos. Então, vai receber aqui no caixa, e vamos creditar aqui, ó, dividendos a receber. Qual o valor que ele vai receber? 500. Pronto. Então, provavelmente ficará para o futuro essa previsão de 1.000, né, para futuro, e você está recebendo agora 500. Tá ok? Quem está pagando a você? A empresa B está pagando a você, que é a empresa P4. Então, vamos lá. Beleza, aqui está tudo ok, já temos aqui a outra realidade. Vou trazer essas informações também aqui para mim, para a gente não ficar subindo e descendo, ficar somente no lançamento 34, que eu sei que esses, né, esses exercícios de ficar subindo e descendo, né, é muito ruim, mas, né, eu vou, já criei outras possibilidades, ver se no futuro eu consigo passar tudo para slide, né, que fica mais fácil. É uma das formas, já inclusive já tem um exercício de contabilidade 2 que eu já fiz isso, né, vou ver se eu pego um desse de contabilidade 4 e faço ele todinho também, é porque é cansativo. Agora, quando chega ao resultado final, é bom, que fica, né, o processo de entendimento mais fácil. O que foi que aconteceu aqui, ó, gente? O 34. Houve um aporte de capital na coligada de 5.000, quer dizer, os sócios decidiram aumentar o capital em 5.000. Mas como não houve esse aporte proporcional, né, da empresa P4, o que acontece? Se aumenta o capital e eu não acompanho, você tem que entender o seguinte: se eu não acompanhar enquanto investidor, o aumento de capital tende a reduzir o quê? Tende a reduzir a quantidade, né, de porcentagem na coligada que eu tinha sobre a investido. Para você manter sempre os 30%, toda vez que tiver, né, aumento de capital, você precisa acompanhar uma parcela desse aumento para você manter, né, você conseguir manter, mais uma vez, você conseguir manter os 30%. Se houve, né, aí um aporte de 5.000 e você não fez proporcionalmente, né, essa aquisição, o que acontece? Acontece o quê? Acontece que você vai reduzir a quantidade, tá certo? De porcentagem que você tinha sobre o capital total. Isso é uma coisa muito lógica. É regra de 3. Todas as vezes que aumenta o capital, eu tenho que aumentar o capital proporcionalmente para que eu mantenha a mesma quantidade ou porcentagem de capital que eu tenho sobre essa investida. O que foi que aconteceu? Houve aqui um aumento de capital de 5.000, certo? Mas não houve, ó, proporcionalmente, um interesse da empresa P4 em manter os 30%. Então, logicamente, o que é que vai acontecer? Uma redução. Que redução é essa? Para 25. Então, eu vou perder aí, de 30 para 25, eu estou perdendo 5%. Por quê? Porque eu não fiz o mesmo aporte proporcional ao novo capital que foi aberto.
as novas ações. Eu não adquiri as novas ações que a empresa B decidiu. Então, o que é que consequentemente vai acontecer? Consequentemente vai acontecer uma redução, porque eu não adquiri desses 5% a mesma proporção. Como eu já estou dando para vocês aqui de forma simples a redução, como é que eu sei que a redução é de 5%? Porque, se você lembrar, ó, do PL de B, nós temos o quê? 30%. Se com o aumento de capital, isso daqui, ó, essa porcentagem passou para 25, significa que houve o quê? Tivemos aqui uma redução de quanto? De 5%. Como houve uma redução, eu vou ter que aplicar essa redução, gente, exatamente essa redução no capital. De quem? Do PL de B, para ver quanto foi que eu perdi da minha coligada. Então, como é que a gente faz isso? Muito simples, ó. Eu vou pegar aqui primeiro a totalidade do PL de B. Qual é a totalidade do PL de B? 24. Certo? 24. Se eu pegar esses 24%, tá aqui, ó, e multiplicar por 5%, eu vou saber quanto reduziu para mim. Quanto vai reduzir para mim? Tá entendendo? Eu vou fazer a aplicação de quanto reduziu para mim. Por quê? Porque, gente, olha, esses 5.000 aqui, você não tem, você não tem propriedade nenhuma. Esses 5.000 aí, para você, não tem propriedade nenhuma. Você nem toca nesses 5.000. Tá entendendo? Você nem toca nesses 5.000. Porque agora, ó, se você pegar esses 5 mais os 24, quanto é que vai ter? Ó, quanto é que vai ter? Antes de fazer esse cálculozinho aqui, vamos ver como é que está agora o capital lá, né? Na verdade, como é que está o PL de B, ó. Vai ser os 24, tá certo? Mais esses 5. Lá agora, ó, vai ter 29.000. Lá vai ter 29.000. Só que o que acontece? Esses 5.000 aqui não tem nada que é seu. Entendeu? Esses 5.000 aí, você não tem nada desses 5.000 aí. Zero desses 5.000. Por quê? Porque você não fez o quê? O aporte necessário. Você não fez o aporte necessário de 30% em cima desses 5 para manter os mesmos 30%. Como assim, professor? Ainda não entendi. Beleza, você ainda não entendeu. Vou tentar clarear a sua cabeça. Está aqui o PL de B inicial, 24.000. Desses 24.000 aqui, vou colocar um tracinho aqui. Desses 24.000, gente, você tem aí, ó, 30%, que corresponde a 7.200, tá certo? Alguma dúvida? Houve o aumento de capital do PL lá, né? Houve aumento e o PL de B acaba aumentando. Aumentou para quanto? Aumentou para 29. Para você, né, manter esses 30% aqui, dos 29, o que é que eu preciso ter, professor, de capital? Eu vou fazer a continha aqui para a gente, tá? Ó, vou pegar aqui, ó, 29.000 vezes 30%. Eu tenho que ter, dessa totalidade, 8.700. Ok? Você precisa ter 8.700. Só que você, que representa a empresa P4, você não adquiriu essa diferença, que é de 1.400, salvo engano aí, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, se vai dar 1.400 de diferença. Deixa eu ver aqui.
menos 7.200. 1.500, pronto. Você teria que ter adquirido mais 1.500 do PL, proporcionalmente, para você ter os 8.700. Só que você não fez isso. Você simplesmente ficou disperso. Não quis adquirir proporcionalmente o quê? Mais 1.500 para manter os 30% agora de 29. Porque de 24 você tem 7.200. Se você agora tem 29, para ter 30%, você tem que ter 8.700. Só que você continuou se mantendo com 7.200. Entendeu? Logo, né? Em termos proporcionais, eu acho que eu fiz aí uma conta bem proporcional mesmo, né? Eu fiz uma conta bem proporcional para dar parecido. Deixa eu ver se é isso mesmo, só para a gente, né, aqui tirar a dúvida. Eu vou pegar 7.200, dividir por 29.000 e voltei aí, ó, 24,8 vai dar 25 aproximadamente. Eu arredondei para 25, né? Você perdeu ainda um pouquinho de 5%, mas não tem problema não. Eu coloquei 5% para ficar o número arredondado. O que foi que aconteceu agora? Você perdeu 5% porque você não adquiriu mais 1.500. Você ainda continua com 7.200 agora sobre 29, mas não sobre 24. Quando é com 24.000, significa que você tem 7.200, porque você tem 30% dos 24. Só que subiu para 29 e você não adquiriu proporcionalmente os 1.500. Vou colocar aqui, ó, para você ter, né? Para você manter aqui, ó, manter os 30%, para você manter aqui os 30%, o que é que tem que acontecer para manter os 30%? Você tinha que adquirir, vou colocar aqui bem didático, tá? P4 tinha que adquirir, tá certo? Mais 1.500, ok? Dos 5.000, né? Dos 5.000, para manter o quê? Para que você continuasse com 30%. Só que você não fez essa, né? Você não fez essa aquisição proporcional. Então você ainda continua com 7.200. Você vai continuar ainda com 7.200. Então você está tendo uma redução aí de 5% aproximadamente, porque deu ali 24, né, 8, a gente considera 5. Então eu preciso agora, tá entendendo? Eu preciso agora pegar os valores dos 24 e fazer a minha redução, segundo a própria doutrina, o cálculo que eles fazem. Provavelmente isso na vida real, o cálculo ele vai ser exercido de uma forma mais simples. O cara vai pegar exatamente os 24 e fazer uma aplicação geral, não vai se preocupar com ajuste de avaliação. O que é que eu vou fazer agora, gente? Ó, eu vou pegar os 24.000, vou multiplicar pelos 5% que eu perdi. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar o valor de 1.200. Pronto. Esse daqui é os 1.200 da perda que você vai ter. Professor, por que não coloca, né? Você não atinge ali os 29? Por que não atinge? Por quê? Porque você não tem nenhum valor em cima desses 5. Não faz nenhum sentido você multiplicar esses 5 se você não tem os 5. Entendeu? Então, proporcionalmente, a gente perdeu aqui, ó. Nós perdemos aqui, na totalidade da coligada, 5, mas ainda existe uma redução do ajuste. Você tem que pegar os 3.000 do ajuste e fazer, ó, a mesma multiplicação. Por quê? Porque a partir de agora, você não tem mais 30%. Você não tem mais 30%. Você não tem mais 30% do controle do instrumento financeiro da coligada B. Então agora você só tem controle sobre 25%. Só que lembre, esses 3.000 que você está controlando lá, esses 3.000 que você está controlando na sua contabilidade lá em P4, ele representa exatamente um ganho, porque você está percebendo que o ajuste de avaliação patrimonial lá na empresa B, ela é credora.
Se ela é credora, gente, significa dizer, preste atenção, significa dizer que aquele instrumento financeiro que está contabilizado em B, ele está dando resultados positivos a B. Se você tem 30% da empresa B, aqueles resultados positivos do instrumento financeiro de B vão gerar resultados positivos para você, onde você, por enquanto, controla onde? Lá no PL. Quando você perder o controle desse instrumento, ou se, por exemplo, esse instrumento financeiro lá em B se transforma em outra coisa, aí você vai pegar aquele valor que está registrado na sua contabilidade, no ajuste de avaliação proporcional que você jogou na sua contabilidade, nos resultados. Porque lembra que eu disse a você que o instrumento financeiro disponível para venda, aquele que é PL, ele só faz passar primeiro, antes de mais nada, ele vai lá para o PL, depois que os efeitos deles incorrem, ou por uma venda, ou pela mudança, ou pela perda do controle nesse caso, que você perdeu o controle de 5% desse instrumento, como você já tinha um ganho, você vai reconhecer o ganho e vai continuar controlando os 25% que faltam. Tá certo? Então, nesta condição, vamos fazer aqui o lançamento. Vou subir aqui um pouquinho, deixa eu ver se meu mouse me ajuda. Vou subir aqui um pouquinho, pronto, para a gente ficar aqui. Eu já sei que eu vou ter uma perda, e aqui ó, vai ser um ganho, mas não é um ganho porque para você foi totalmente bom, não. É um ganho porque o ajuste, vou colocar aqui, ó, no ajuste de avaliação patrimonial, ó, tanto da empresa B, como, né, na empresa P4, colocar aqui em letra maiúscula, você está controlando os ganhos, né, do instrumento financeiro, ó, instrumento financeiro DV, e esse instrumento financeiro DV, gente, está onde? Está exatamente na empresa B. Então você está fazendo o quê? Você está controlando de forma indireta os ganhos que vêm da empresa B para você. Como, né, o instrumento financeiro que está em B está gerando receita, lucro, né, mesmo que ainda esteja lá no PL, você registra esse ganho para você. Quando qualquer coisa desse instrumento financeiro modificar ou mudar, você também tem que fazer isso na sua contabilidade. Como você perdeu o controle de uma parte desse instrumento financeiro, mas ele já gerou ganho para você lá, né, na sua contabilidade de 600, o que é que eu vou fazer? Se era 30% que eu tinha controle e agora eu só tenho 25% de controle, eu vou reconhecer esses 50% ou esses 5% de ganho, porque eu perdi uma parte do controle, significa que eu não, né, não domino mais 30%, mas apenas 25% desse instrumento financeiro. Então vamos reconhecer perdas e ganhos aqui, gente. Vamos reconhecer perdas e ganhos. Primeira coisa, ó, vou aqui, ó, debitar perda, tá certo? Uma perda, tá certo? Com o quê? Eu vou colocar, você pode colocar com outro nome qualquer, não tem nenhum problema, mas que represente o quê? Que representa o investimento. Eu vou colocar aqui perda com investimento, tá certo? Que isso aqui vai representar exatamente o quê? Porque você não, como é que eu posso dizer? Você não acompanhou o aumento de capital da empresa B, né? Eu vou colocar aqui, ó, não acompanhou o aumento de capital da empresa B, para você não esquecer, tá ok? Então, olha, quem é que infelizmente, né, quem é que infelizmente vai absorver essa perda? A própria coligada. Ó, a coligada B vai sofrer essa perda de 1.200 porque não houve o acompanhamento proporcional da nova integralização. E ao mesmo tempo, galera, ó, vai ter aqui um ganho com esse investimento. Por quê? Porque presta atenção, professor, porque houve o ganho. Porque lembre, ó, o ajuste de avaliação patrimonial você não consegue mais controlar.
na proporção de 30%. Você só vai controlar agora 25%. Então, você vai jogar 5% lá no resultado. Ó. Então, aqui, ó, ganho. Tanto é que a conta é perda-ganho, né? Com investimento. Tá certo? Tem gente que vai botar perda e ganho com investimento, ou outro nome, outra nomenclatura, que vai representar basicamente a mesma coisa. E aqui, ó, 150, que você vai o quê? Por que, professor, eu fiz isso? Você fez isso porque a empresa, colocar aqui, empresa P4, não controla o instrumento financeiro dever da empresa. Aqui eu vou colocar empresa B, tá certo? Da empresa B. Como? Na proporção de 30%. Não há mais o controle de 30% desse instrumento. Apenas quanto? Apenas 25%. Por quê? Mais uma vez, porque não houve o acompanhamento proporcional de aquisição de quanto? De 5%, ó, de 30% no caso, desses 5%. Todas as vezes que a sua investida aumentar o capital, você precisa o quê? Você precisa adquirir 30% dessas novas ações para manter os 30%. Se não fizer, galera, vai ter uma redução. Aí foi o que aconteceu. Essa redução, ao mesmo tempo, gera uma perda na totalidade do PL, mas gera um ganho porque você já não controla mais o instrumento financeiro. Preste atenção. Já não controla mais o instrumento financeiro na proporção de 30%, mas apenas 25%. Está aqui, ó. A empresa P4 não controla o instrumento, né, da empresa B, que faz parte, 30% desse instrumento é seu, na proporção de 30, mas apenas 25. Por quê? Porque está aqui, ó. Houve uma redução para 25. Você tinha 30, agora você tem 25. Tranquilo? Então o lançamento é somente esses dois últimos aqui. Tá ok? Lembrar que esses outros lançamentozinhos aqui, ó, o primeiro aqui foi o lançamento da aquisição da controlada. Depois, temos aqui, ó, o lançamento referente à questão do ganho com a sua coligada. E esse último lançamento aqui, ó, que trata da redução, que está aqui, ó, vou colocar inclusive de vermelho para você saber que esse daqui é o lançamento referente ao quê? Ao investimento de perda. Tranquilo? Professor, se fosse o inverso, ele tivesse adquirido 30% dos 5, você não faria nada disso. Você apenas faria o quê? Multiplicaria 30 por o quê? 5%, ou 30 30% por 5 mil, desculpa, tá? Mais uma vez, você ia pegar os 5 mil, que é a nova integralização, multiplicaria por 30, saberia quanto deveria ir para a coligada, adquiria mais 30% dos 5 do novo capital e pronto. E você manteria o que? Os 30%. Se mantém os 30%, aí você debitaria a coligada e creditaria alguma coisa para aquisição, um caixa, um empréstimo, seja lá o que for, para manter os 30%. Como não manteve os 30, houve uma redução de 30 para 25 e houve uma perda de 5, é isso aí que você está fazendo. Você perde no investimento e você ganha com o quem? O instrumento financeiro, porque você não consegue mais controlar 30% desse o quê? Instrumento financeiro, apenas 5. Lembrando que esse instrumento financeiro lá em B ele está gerando lucro, só que por enquanto ainda não houve efetivação dos resultados abrangentes, ele se mantém no PL. Você vai manter também esse controle no seu PL, só que quando você perde 5% do controle desse instrumento, você tem que reconhecer o quê? O ganho proporcional de 5% por estar controlando esse instrumento financeiro na sua contabilidade. Pronto, gente, é só isso. Não tem o que fazer, tá ok? É um lançamento tranquilo e fácil. Faz o quê, professor? Quando é a perda, você vai lá no capital,
vai multiplicar o capital que você adquiriu por 5% da perda. Por que não entra os 5, professor? Porque aqueles 5, gente, você não toca nele. Os 5% você não tem absolutamente nada, nenhum valor foi adquirido dos novos 5 mil. Então, olha só, você vai pegar os 24, o total do investimento lá que você fez, né? Você pega o PL total de B, multiplica por 5%, encontra uma perda de 120, reconhece a perda aqui, ó, na coligada. Depois, o instrumento financeiro, como você perdeu o controle dele de 5%, mas está gerando ganhos, você vai reconhecer o ganho aonde, ó, também lá no resultado para você. Por isso que se chama perda ou ganho com investimento, o nome dessa conta. Tranquilo, galera? Fácil demais, não tem o que fazer. E o próximo vídeo vai ser exatamente dos outros exercícios, mas somente referente aos lançamentos de quê? De contabilidade 4. Tranquilo? Beleza? Então, até a próxima, se Deus quiser. Espero de verdade, tá? Aqui foi um improviso, um lugarzinho aqui na minha casa que eu consegui encontrar para fazer esse improviso, tá? E o próximo vídeo eu vou fazer exatamente como, vou fazer bem direitinho, gente, para vocês, tá certo? Bem direitinho para vocês, só os lançamentos de avançada, beleza? Valeu, até a próxima, se Deus quiser.